Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e agora eu vou estar ensinando um pouquinho da matemática para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre os números naturais, né? Que é o nosso primeiro conjunto numérico. Você, quando começa a identificar valores, quantificar coisas, vocês começam a utilizar os números naturais. Você sabia disso? Por exemplo, preste atenção nas seguintes perguntas. Quantos anos você tem? Qual o seu número de telefone? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Você já ouviu falar desses números naturais? Porque para responder todas essas perguntas, você utilizou os números naturais. Os números naturais, eles são o conjunto dos números que é simbolizado pela letra N, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Quando a gente começa a identificar os números, nós dividimos esses números em alguns conjuntos. O primeiro conjunto é esse conjunto dos números naturais. E ele começa com o número 0, aí vai em seguida o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Esse conjunto dos números naturais, ele é infinito. Por que ele é infinito? Porque você sempre pode adicionar 1 ao algarismo que você estiver lidando com ele, estiver utilizando, e aí você, consequentemente, tem o próximo algarismo. Por isso, sempre você vai ter um maior que o outro, e por isso dizemos que ele é infinito, porque você sempre pode adicionar o número 1 a esse algarismo, e você vai ter um novo algarismo. O conjunto dos números naturais, ele pode ser subdividido em alguns conjuntos. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais sem o zero. Lembra que eu falei que o conjunto dos números naturais ele é identificado pela letra N? Quando a gente está lidando com o conjunto dos números naturais sem o zero, nós colocamos esse N e colocamos um asteriscozinho lá em cima. E aí, quando vocês identificarem essa letrinha N com o asterisco, vocês vão ver que ele é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, entra qualquer número natural, mas o zero não entra, tá bom? E aí, em seguida, nós podemos também identificar dentro do conjunto dos números naturais o conjunto dos números naturais pares. Quem são os números pares? Os números pares, vocês, quando começam a brincar, vocês começam a identificar os números pares e os números ímpares. Os números ímpares é outro subconjunto do conjunto dos números naturais, tá? Quando a gente começa a brincar de empapar nos dedinhos, a gente identifica esses números pares e esses números ímpares. O conjunto dos números naturais, ele também pode ser subdividido em um conjunto dos números primos. Quem são esses primos, gente? Vocês lembram deles? O 2, o 3, o 5, o 11, o 7, o 13, todos esses são números primos. Mas, professora, eu me lembro desses números pares, desses números ímpares, os primos, mas eu não me lembro exatamente como que eu identifico esses números que são pares, ímpares e primos. Como que eu faço? Gente, é muito simples. O conjunto dos números pares você pode identificar porque geralmente ele termina em 0 ou em 2 ou então em um múltiplo de 2. Em outras palavras, se você conseguir dividir esse número por 2, ele é par, tá bom? O conjunto dos números pares, ele começa com 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Percebam que ele vai sempre pulando 1, né? Porque do 0 para o 2 ele pulou o número 1. Do 2 para o 4 ele pulou o número 3. E assim ele foi pulando 1. Por quê, professora? Porque esses números que ele está pulando são os números ímpares. Como que eu faço para identificar um número ímpar? Se ele não foi divisor por 2, se não dá para dividi-lo por 2, ele é ímpar, tá bom? E os números primos, professora, como eu faço para identificar um número primo? O número primo, ele segue a seguinte regra. Ele só possui 2 divisores. Quem são? O 1 e ele mesmo. Por exemplo,
o número 3. Você tem 3 maçãs e você tem que dividir para um número de crianças, mas você não pode cortar a maçã ao meio, você tem que entregar a maçã inteira para a criança. Você consegue distribuir para uma criança as 3 maçãs, ou você pode também distribuir para 3 crianças, cada uma vai ficar com uma maçã. Perceberam que o número 3 eu só consegui dividir por 1 e por 3? E ele é um número primo. Então essa é a regrinha, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Aí eu deixei um exemplo para vocês colocarem em prática, né? O número 18 eu comecei indicando ali que ele é par. Por que que ele é par? Porque ele divide por 2. E o número 23, ele é par ou ele é ímpar? Dá para dividir esse número por 2? Não, professora, porque se eu dividir ele por 2, vai dar um número decimal. Um número quebradinho, como a gente costuma dizer. Então, se ele não divide por 2, ele é um número ímpar. O número 32, ele é par ou é ímpar? Olha aí, ele terminou em 2, né? Se ele termina com o número 2, então ele divide por 2 e aí ele é par. E o número 63? Professora, o número 63 eu identifiquei e ele não dá para dividir por 2. Então, ele é ímpar, tá bom? Dentro dos números naturais, quando a gente está aprendendo sobre esse conjunto, nós identificamos a localização dos números, tá bom? Para a gente localizar os números, é muito simples. A gente puxa uma retinha e começa a colocar o algarismo 0, e aí vai colocando 1, 2, 3, que nem uma régua. E aí você identifica que tem números que vêm antes e números que vêm depois. Esses números são chamados de antecessor e sucessor. Vamos pegar um exemplo como está aí na imagem no vídeo. O número 6. Nós vemos que o número 5 ele está antes do número 6. Então, por isso que ele é chamado de antecessor ao número 6. E o número 7, ele vem após o número 6, ele vem depois. Se ele vem depois, ele é chamado de sucessor do número 6. Os números naturais também nós temos os consecutivos dentro desse conjuntinho numérico. Quem são os consecutivos? São os que vêm um ao lado do outro, um após o outro, um seguido do outro. Por exemplo, o número 1, 2 e 3. O número 1, 2 e 3 são consecutivos, porque entre eles não existe outro número natural, ok? Dentro desse conjunto numérico, nós também aprendemos sobre quem é maior, quem é menor e quem é igual. Como que eu identifico isso, professora? Nós temos na matemática os símbolos, além dos números, nós temos os símbolos que nos ajudam a fazer uma espécie de leitura dos números, certo? Nós podemos até montar frases com esses símbolos, com essa simbologia. Aqui eu coloquei 3 símbolos para vocês, que são os mais comuns e o que vocês usam muito durante os estudos de vocês. É o símbolo de igual, maior e menor. Percebam aí no vídeo que o igual ele tem 2 tracinhos, mas o maior e o menor eles são muito parecidos, muda somente a posição deles. Então como que você faz para identificar? Quando que eu uso eles? Você vai usar quando você estiver falando de um número que é maior que o outro ou menor que o outro, ou até mesmo um número que é igual ao outro. Mas como que você vai identificar quem é maior e menor? Coloquei um macete para vocês aí. O maior, você faz o símbolozinho, que parece uma espécie de V, viradinho. E o menor você também coloca do lado e você puxa um tracinho, uma perninha para baixo. O que pareceu o número 7 é o maior e o que pareceu o número 4 é o menor. Olha o exemplo. Coloquei ali o 2. 2 ele vai ser igual ao número 2, então a gente usa essa simbologia de igualdade. Já o 5 ele é maior que o 7? Não, professora, ele é menor que o 7. Então, se o 5 é menor que o 7, você puxa esse símbolozinho do menor. Lembra da regrinha do macete que eu dei, que parece um 4? Você vai utilizar esse. O 1 é maior que o 0, então você usa o símbolo de maior. Agora nós vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu no exercício,
né? Coloquei essa primeira questão aqui. Bela pisou nestes numerais 0, 2, 4, 6 e 8. E o Guto, ele pisou nesses numerais 1, 3, 5, 7 e 9. Então, é correto dizer que Guto pulou sem saltar numerais? Bela pulou nos números pares? Guto pulou nos números maiores que 10? Ou Bela pulou nos números ímpares? Vamos identificar cada frase. Guto pulou sem saltar numerais. Essa afirmação, vamos verificar. Guto, ele foi do 1 ao 3, do 3 ao 5. Daí ele já pulou um numeral. Do 1 ao 3 nós temos o numeral 2. Então, essa afirmação está incorreta. Ele quer saber da correta. Vamos para a próxima. Bela pulou nos numerais pares. Vamos observar os numerais que Bela acabou pisando. 0, 2, 4, 6 e 8. Nós já aprendemos que esses números pertencem ao conjunto dos números naturais pares, então está correto dizer que ela pisou nos números pares. Vamos à próxima afirmação. Guto, ele pulou nos números maiores que 10. Percebemos aí no vídeo que o último numeral que o Guto pulou foi o 9. Então, essa afirmação é incorreta. A última afirmação diz que Bela pulou nos números ímpares. Nós acabamos de identificar que ela pulou nos pares, então não tem como essa afirmação ser correta. Portanto, é a segunda afirmação a correta a se dizer. A segunda questão diz o seguinte: observe a sequência dos numerais 20, 22, 24, 26 e 28. A trilha, vamos identificar qual é a trilha que ele está seguindo nessa sequência de números, tá? Se ele foi do 20 para o 22, do 22 ao 24, do 24 ao 26 e do 26 ao 28, percebemos que ele está seguindo uma trilha de números pares. Então, o próximo número par depois do 28 é o número 30. Portanto, nós identificamos aí no vídeo que é a terceira sequência de números. Aqui tem o número 30, 32, 34, 36 e 38. Bom, galerinha, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? E essa foi a nossa aulinha. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.